Seja bem-vindo ao nosso podcast de gestão, ou como gostamos de chamar, Ridcast. Embora a gente tenta tratar com informalidade, vamos tratar de assuntos sensíveis aqui com o meu amigo Giovanni, que me conhece há algum tempo, né, Giovanni? Muito tempo já. Então, conta aí, meu caro, de onde vens, quem tu és? Obrigado, Alan, obrigado, pessoal. Sou Giovanni, sou especialista na parte de gestão de risco, planejamento financeiro e seguros de vida. Vim aqui a convite do Alan, né? Já é nosso cliente há algum tempo e a gente entendeu que esse tema é bastante, como é que fala, sensível, mas importante. Muitas pessoas não gostam de falar, é importante a gente falar para vocês aí a respeito desse tema. É isso aí. Eu acho que é o seguinte, quando eu começo a pensar, depois que eu tive os filhos, a grande verdade é essa, eu fui atrás de entender como contratar seguro de banco para uma fatalidade, né, se alguém, sei lá, porque a gente pensa na falta. E eu tenho um acordo com a Lidiane, um dia eu perguntei para ela, se eu morrer, o que acontece com a rede? Pergunta difícil de fazer, porque a gente, às vezes, durante o dia, tá todo mundo sujeito, né? A um infarto, enfim, é um negócio assim, mas eu faço algumas coisas que talvez piorem o meu risco, né? Então, coisas lícitas e saudáveis até, inclusive. Mas vamos contar disso aqui. Mas acaba sendo alguma exposição. E aí eu fui entender que não é bem assim, né? Eu precisava de algo mais estruturado para que eu conseguisse manter as crianças. E aí depois, você chegou nessa época, né, que a gente se conheceu. E aí na última conversa eu falei, cara, vamos fazer um Ridcast para a gente falar disso. Porque tem muito dono de farmácia que está ouvindo a gente aqui, ou que não é dono de farmácia, inclusive, que às vezes se fecha para receber uma proposta, né? E que fique claro, a gente não está aqui para vender nada, a gente não tem nenhum comissionamento, que fique muito claro isso, né? A ideia não é essa. Embora algumas formas de cartas de venda fiquem bem batidas, não, me dá mais o telefone de mais alguém, o cara já fica assim, meu Deus do céu, né? Será que vão me incomodar, não vão? Então, assim, fiquem tranquilos, no final, quem se interessar vai estar lá na descrição e também no vídeo, como achar você aí, Giovanni. Tranquilo. Giovanni, mas quando você fala de planejamento financeiro e mitigar o risco, né? Sim. Como é que é isso? Assim, acho que o ponto muito importante, né, pessoal, ele comentou aqui vários pontos, né, das atividades. E quando a gente fala de risco, a gente tem uma grande preocupação, né, que é o quê? O que é risco? Risco é a gente, de maneira fria, né, sempre pensa no negócio, na continuidade. E quando a gente fala de um dono de farmácia, do Alan aqui com a Rede Nova e as outras empresas, o Giovanni com a corretora dele, a pergunta que a gente sempre se faz é, tá bom, e se eu não voltar para casa amanhã, como é que fica o negócio? O negócio continua? Alguém exerce a minha função? Mas existe um outro ponto. A empresa que eu represento, né, ela trabalha muito com estatística. E esse não é o ponto que mais chama atenção. O que mais chama atenção de todos mas se eu sofrer algum tipo de situação que me impeça de dar continuidade ao meu trabalho, seja, aí a gente vai falar de um acidente, uma invalidez, uma doença. Porque aí eu deixo de ser vamos dizer, um provedor de renda, e passa a ser uma despesa, um encargo para minha família, eu vou estar aqui. É o Schumacher, né, cara? O Schumacher é o caso mais famoso que a gente tem, né? Tá lá, 9 anos e algumas pessoas questionam por que a esposa dele está queimando o patrimônio. Eu falei, para tentar trazer uma qualidade de vida enquanto ele está aí. Agora, quem tinha o patrimônio que ele tinha, né? Como, acho que, heptacampeão mundial. Então, assim, é muito importante quando a gente fala de gestão de risco, pensar nestes pontos. E aí a gente entra num dilema, né? Fala assim, qual que é o propósito da empresa? O propósito da empresa é dar suporte financeiro para as pessoas naquele momento mais delicado que ela tem. Ela se preocupa com aquele momento. E não como ela vai fazer dinheiro naquele momento. E muitas pessoas pensam no seguro de vida, aí é um tema delicado, né? Como o quê? Morte, né? Poxa, eu não vou falar disso, porque isso atrai. Não. Não, mas é muito comum, principalmente quando você vai para o católico, né, para a pessoa que é religiosa ali, que tem uma fé, e ela, não vamos falar disso porque isso atrai. Mas na realidade existe uma grande diferença na ferramenta. Por que eu faço gestão de risco? Porque o meu trabalho qual é? Entender individualmente a necessidade e a demanda de cada um, porque cada pessoa tem uma estrutura financeira, cada pessoa tem uma estrutura familiar, cada pessoa tem uma história até chegar ali, né? Nem todo mundo nasceu rico, né? Então, se a pessoa está numa boa condição... Tem gente que nem acha que é. Ainda não é.
Não, mas faz parte. É. Então tem toda essa questão de tipo, aonde em Minas, aqui em Minas, eu sou mineiro, é um cotô para um covô. Entendeu? De onde você veio? Filho de quem? Então, essas perguntas são importantes quando a gente estrutura o trabalho para a gente entender qual que é a demanda, qual é o tamanho. Então, você citou, né? O Alan, 3 filhos. Qual que é a necessidade dele? É uma. Sim. Qual que é a estrutura em volta? Ah, tem uma empresa, tem investimentos, tem o patrimônio. E cada um tem a sua estrutura, entendeu? E muitas pessoas não pensam em quê? Nas responsabilidades que a gente deixa. Sem dúvida. Então, uma pessoa solteira, ela tem responsabilidade com terceiros? Talvez não. Talvez Não é a rima, se né? você não, se você é sortudo, que às vezes você tem responsabilidade com a mãe, com o sobrinho, com a mãe, sempre tem, a família sempre tem o bem-sucedido É verdade. e aquela pessoa mais dependente. Então, acaba que você sempre está ajudando alguém. Então, a gente tem que pensar em que aspectos? Os aspectos de responsabilidade que eu assumi e aquelas responsabilidades que virão. Então, por exemplo, um tema muito delicado quando a gente fala de empresa e de família, qual é? Inventário. Você não está aqui amanhã, tá bom. Saiba que 3 pessoas vão bater na sua porta no outro dia. Que 3 pessoas? Um cartório, cobrando taxas, o governo cobrando um imposto, e um advogado para organizar essas outras 2 coisas. Que se for muito bom, te ajuda Não, quem vai ficar, ninguém- né, com o patrimônio a pagar o mínimo necessário possível para. Mais uma vez, a gente tem que saber qual que é a vontade. Ah, quero deixar isso para os meus, quero que o negócio continue, quero que o negócio prospere. Não, eu quero que queima tudo, cada um que construa o seu. E aí existe um ponto, né, que é muito importante no trabalho. Ah, Giovanni, mas existe o seguro do banco, né? É o que todo mundo conhece, é o mais popular, né? Até por uma questão, eu falo pro pessoal muito assim, é importante você ter um seguro no banco, é importante, porque faz parte da reciprocidade bancária. Nós que somos da área comercial, É, né? Não se tem você- como você não manter a relação, Você né? vai pedir alguma coisa pro gerente e fala, mas quem que sou eu? Eu falo, eu sou você, eu sou o cara que te ajudou a bater a meta, lembra? Da metinha de seguro, eu te ajudei. Sim. Não, mas assim, eu acho que qual que é a diferença, né? A gente entra um pouco na questão de produtos, né? Então, que eu acho que é o tema mais importante que Sim. nos levou a vir falar com o pessoal. Qual que é a diferença, a grande diferença de seguros hoje? A grande diferença é, eu tenho aqueles seguros de banco. Eles se renovam todo ano. Você faz por telefone. Cobertura padrão. Normalmente é uma cobertura padrão aonde quem é saudável paga por quem não é saudável e quem não é saudável fica na média porque Até tem não alguém consegui- saudável, né? Até não conseguir fazer mais, né? Aí tem aquela história que vai chegar um momento que talvez você seja impedido, né? Minto, você vai ser impedido se você contar. Porque o banco não faz entrevista com você. Ô, Alan, como é que tá a saúde aí? Tá fumando? Tá tomando um remédio? O banco não pergunta. Você tá fazendo atividade física? Não pergunta. Aí o que acontece? O banco normalmente analisa no final. Quando o evento ocorre. Ah, ocorreu um acidente, um falecimento, uma doença. Poxa, mas agora então me conta aí. E aí aquela demora para receber, né? Aqui o produto que a gente oferece, o que é? Qual é o diferencial dele? A gente faz a análise antes, para entender perfil de cliente. Eu já entendi a sua necessidade. Agora eu preciso entender como você é como pessoa, saúde, para que eu possa desenvolver a melhor ferramenta. E dentro disso a gente desenvolve 2 tipos de ferramentas, na verdade são 3 tipos de ferramentas básicas, né? Vida a gente divide em 2, que são seguros temporários de longo prazo. Normalmente a gente utiliza, por exemplo, para quem tem filhos. Poxa, enquanto meus filhos estão crescendo, eu preciso ter um seguro de vida, porque se acontecer alguma coisa eu preciso garantir meus filhos. Entendeu? Primeira vez que eu escutei falar nisso, você vai continuar aí, mas eu lembro que falaram para mim assim, ó, médico tem um seguro de vida porque tudo que ele faz depende da mão dele. Se parar a mão dele, é disso que você está falando. Nós vamos, não. Aí assim, é cada necessidade. Então aqui eu estou pensando no meu filho. Isso. Um profissional autônomo, quem é profissional autônomo? Empresário. Médico, dentista, dono de farmácia, corretor de seguro, todos esses são autônomos. E o que eu sempre falo com as pessoas, poxa, aconteceu alguma coisa comigo, eu sou impedido de trabalhar? Sou. E quem vai pagar minhas contas? Porque os boletos vão continuar chegando. E aí a gente entra no segundo tema, que é o seguro que a gente fala em vida, né? Hoje, por exemplo, existe um seguro, você citou aí dos médicos, né? Que se ele perde o movimento de pinça da mão, ele está coberto. E o seguro dele é quitado. Você não precisa mais pagar por ele. Então, um médico hoje, um dentista, estava com um dentista essa semana, na terça-feira. Ele caiu, quebrou o pulso. Como é que trabalha? Não, a sorte, aí ele falou, deu a sorte. Eu falei, nossa, você deu sorte? Qual que foi? Eu quebrei o pulso esquerdo, eu sou destro. Então, eu consigo trabalhar moderadamente, depois de 6 meses ele voltou ao normal. Mas ele quebrou o pulso, fez uma cirurgia de 6 horas. Quem pagou as contas dele nesse período? Com o braço quebrado, impossibilidade de trabalhar. Então, existe uma série de cenários que a gente prevê. Cirurgias de emergência.
abril do ano passado, vai fazer um ano, né? Fez um ano agora, dia 10 de abril. Apendicite. Uma quarta-feira acorda com dor o dia inteiro. Ah, vou no hospital. Vai no hospital, o médico só olha pra você e fala: você quer avisar alguém? Avisar alguém de quê? Você vai ficar aqui? Ah, como assim eu vou ficar aqui? Não, você tá com apendicite, eu não posso deixar você sair. Eu falei: mas eu opero que dia? Não, só amanhã, depois do almoço. Isso era meia-noite. Você está de brincadeira. Mas nessa brincadeira, 3 dias ali de hospital, 4 dias, mais 7 dias em casa, que eu não conseguia ficar sentado, né? Porque enfia lá os ferrinhos, machuca bastante. Então, assim, são cenários em vida que muitas vezes a gente não pensa e a gente fala, né? Não, mas o seguro de vida é quando eu morrer. Não, é para você, é em vida. Por que ele é gestão de risco? É o risco se acontecer algo com você, financeiramente, você vai estar, como é que fala? Protegido. Você vai dar continuidade. E aí existe um produto que é o melhor, o que todo mundo gosta, o que a gente mais comercializa, que é o produto que você não paga um seguro de vida, né? Você compra um seguro de vida. Esse conceito aí, para quem nunca ouviu falar, vai bugar agora. Vai travar, vai né? Travadinha. Então vamos pensar o seguinte, quando eu pego, vamos fazer o mais popular, né? Uhum. E é engraçado, né? A Prudential, lá, a empresa que eu represento, é muita questão de estatística, né? Aí você fala assim, quantos por cento das pessoas têm seguro de vida hoje no Brasil? Menos de 15%. Considerando as pessoas que estão amparadas por empresas que dão aquele seguro da empresa. Tá? 15%. E de carro? Quantos por cento dos carros no Brasil estão segurados? Mais de 90%. Pô, o cara tem mais cuidado com o patrimônio do que com ele. Aí vou dar os parabéns pro marketing, né? O marketing lá do seguro de carro. Você consegue sair de uma loja sem pagar o seguro do carro? O cara já tem um seguro pronto lá para você. O sistema é feito para fazer essa organização. Assim como o seguro do banco, né? Você vai financiar uma casa, não, tem um seguro aqui. Tem um seguro do financiamento e normalmente ele inclui um seguro de vida. Que é marginal, você nem percebe, sai na urina, tá pago. Você vai. Mas ele vai te amparar naquilo que você precisa? Não. Que é o que o seguro do financiamento, não é da casa. Às vezes. Sempre tem, né? A pessoa tem lá, quanto que é o salário? E aí são coisas que me deixam às vezes um pouco indignado, antes de eu explicar do seguro. A pessoa tem 2 filhos pequenos, 2 aninhos de idade. Não, Giovanni, eu tenho um seguro da empresa. Uma pessoa que ganha muito bem, é um CLT, ganha muito bem lá, próximo de 20 mil reais. Tá bom, quantos anos de salário você tem? No seu seguro, ele falou 3 anos. Eu falei, tá bom, quantos anos tem os meninos? 2. Então, 2 com 3, beleza, e depois? Aí ele falou, poxa, eu falei, eu te faço a mesma pergunta, poxa, aí eles vão vender a casa que vocês moram para poder garantir os outros 15. O que me chamou a atenção é exatamente isso. A gente, quando foi pensar, eu pensei lá no final da faculdade dos meninos. Sim. Porque o grande pesar, ainda mais empresário, cara. Empresário, estava conversando ontem com um aqui. Sobrou dinheiro, o que ele vai fazer? Investir no negócio. Ou outro negócio, o cara, ele quer um pouquinho de cada coisa. Diversificar. E aí você fala assim, bom, eu não tenho de liquidez. Normalmente empresário não tem liquidez. O dinheiro está empenhado em algum lugar. Está em algum lugar empenhado. E aí se falta, aconteceu aqui também, aqui na cidade. O cara bateu o carro, morreu. A família ficou apertada porque as contas foram todas bloqueadas, ninguém tinha acesso. O negócio funcionando, demoraram acho que 8 meses para restabelecer o fluxo financeiro da empresa por conta dos trâmites, né? Sim. Cara, não tinha apoio não, tiveram que se desfazer de patrimônio também. Ainda bem que nesse caso tinha. E tem os oportunistas, né? A pessoa fica só esperando, aquele lá não tem. 10, mas você precisa vender agora 2, né? Exato. E assim, esse produto que a gente trabalha da compra, né, ele resolve bastante dessa situação. Por quê? A gente, dentro daquela estratégia financeira, a gente analisa individualmente cada cenário e tira uma pequena parcela, uma pequena parcelinha daquilo que você constitui o tempo inteiro. Para quê? Para construir uma ferramenta de proteção vitalícia. Eu até chamo ela de garantia vitalícia. Por quê? Eu vou comprar, vou pagar por um tempo, por 10, por 20 anos, aí eu quem decido. E ao final desse período, ou melhor, no início desse período, você já tem aquela garantia. Entendeu? Você já tem aquela garantia. Muitas pessoas comparam com investimentos, né? Mas aí você vai falar com o empresário que ele vai deixar um dinheiro
investido num banco, numa corretora? Não vai, porque o negócio dele gera muito mais lucro. Perfeito. Então, a gente faz o quê? A gente dá uma garantia. Você começa a pagar, planejei, sei lá, gastar 100 mil em 10 anos. Eu quero ter uma garantia de 100 mil, de 1 milhão. Ok, a gente vai dividir isso em 10. Só que a partir do dia 1, Já está coberto. já está coberta naquele 1 milhão que você projetou. E no final do período, há 10 anos, 20 anos, o total, ou parcialmente aquilo que você planejou, que isso pode variar de acordo com a avaliação de condição de saúde de cada pessoa, Perfeito. né? Mas assim, uma pessoa saudável, menos de 40 anos, ela vai ter 100% daquilo que ela pagou. Então ela não pagou o seguro, ela comprou. Pensa quando você compra uma casa, um apartamento, como é que funciona? Se eu pagar em 5 anos, os juros é menor. Se eu financiar lá pela Caixa, eu vou pagar 3 casas em 30 anos. Se eu não antecipar nada, vou pagar 3 Perfeito. casas, 4 casas. Perfeito. Então, essa garantia funciona do mesmo jeito. Eu compro aquele seguro, ele é meu. Ele é seu pro resto da sua vida. Perfeito. Porém, se em algum momento eu entender que aquela garantia ela não se faz mais necessária, Resgate. eu posso devolver ela, igual uma casa. Ó, vou vender a casa. Por que preço? Pelo que você pagou. Isso vai ser combinado no início, quando você entra. E assim, como assim combinado? Porque já é pré-fixado. É um seguro, ele tem que ser seguro. Perfeito. Ele não pode ter oscilações, como um investimento, né? Quem tinha investimento, por exemplo, no início aí da pandemia, queria se matar, se jogar da janela, né? Eu tenho uma historinha boa com isso aí, viu? É importante ter investimento? É, também. Agora, pelo menos para mim, tá? E grande parte dos meus clientes são o quê? São empresários. E quando você fala com o empresário, não, vamos tirar 10 mil aqui e colocar ali numa corretora, qualquer um. O cara começa a palpitar. Você é louco, Giovanni, que eu vou tirar 10 mil aqui, eu compro em remédio, eu compro um outro carro, compro uma moto. Então, vamos lá. Falando de ticket, então... Falando do ticket. Então, o ticket é um planejamento de demanda, mas você fala assim, R$200 por mês, R$300 por mês, eu consigo fazer um excelente seguro? Aí vai muito do que você consegue fazer um excelente seguro, Sim. pensando que você tem uma renda de 6, 7 mil, 8 mil reais. E sempre quando a gente faz a O análise... seguro não vai ser teu meio de vida, né? Não, primeiro que ele não vai ser seu meio de vida e ele não pode ser sua principal despesa. Boa. Porque uma pessoa que ganha 8 mil, mora no interior de Minas, eu sou do interior de Minas, tem um custo de vida ali de 2, 3 mil reais, tá sobrando. Concorda comigo? Agora, uma pessoa que ganha 8 mil reais, que mora lá em Campinas, entendeu? Tem um filho na escola particular. Já deu. Entendeu? Tá Já acabou o aí dinheiro. no lusco-fusco, Então, já. assim, a questão é muito esse encaixe. Aí você fala, poxa, mas R$300, aí vamos falar de ticket, né? Você fala, poxa, mas R$300 para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Vamos lembrar que quando eu te analisei na entrada do seguro, eu congelei a sua saúde e a sua idade. Então, o seu preço não vai aumentar em função de idade ou de saúde. Aí eu falo com a pessoa, mas será que R$300 dá para comer uma pizza com a família na sexta-feira? Dependendo da pizza, né, meu cara? Não, não, veja bem. Eu falei, se não beber, dá. Se for tomar um vinho, se for Aqui, tomar uma Martinho, cerveja. aqui come bem, viu? Aqui come bem, toma vinho. Se levar os 3 meninos pra comer Leva, pizza? Opa, aqui então é pronto. interior, né? Agora lá em São Paulo, não. Itaim Bibi. Não, né? aí eu não como a pizza, entendeu? Eu não como a pizza. Mas lá em Jundiaí, lá onde eu tô, você consegue achar os lugares. Mas assim, o grande ponto pra gente é esse. É tipo, o que eu trago de benefício com aquela ferramenta. Então, e qual é a preocupação nela? Acho que assim, no final, o que a gente tem que entender com cada pessoa é como é que está organizada a sua vida financeira e pensando em alguns riscos, ausência, uma invalidez, uma doença, ou um tema que a gente não falou, né? Que é o tema do tipo, tá bom, quando eu estiver lá com 60 anos, que eu diminuir o meu ritmo, eu vou transferir o meu negócio, o que eu vou ter de reserva? Eu vou ter um negócio que funciona, tá bom. Aí a gente entra naquela discussão, né? Se eu construir uma reserva através de um seguro de vida, de patrimônio que seja, tá? Sim. E lá na frente eu quiser reaver isso, eu posso. Isso é meu, eu construí com o meu suor. Agora, já pensou eu lá com 60 anos, tendo que negociar a venda da minha farmácia? Eu quero vender por 1 milhão, a pessoa quer pagar 300 mil. E aí você não vende, você desgasta. E as pessoas às vezes não pensam, né? Ah, não, mas eu paguei INSS. Tá bom, gente, você paga INSS, grande parte dos empresários paga quanto? Não, o mínimo. É o mínimo.
entendeu? Enquanto não nos tributa nos dividendos, né? É o mínimo. Então é o mínimo, um salário mínimo vai te garantir o quê? Então a gente tem que pensar nessa construção, por quê? Qual que é o meu objetivo quando eu falo do seguro que você compra? É que quando você tiver 60 anos, que talvez seja o momento que você fale assim, agora eu preciso de um seguro, né? Já está quitado, acabou. Você já pagou, ele é seu pro resto da vida. O que eu vou ter que pagar com 60 anos? Meu plano de saúde, que não vai ser mais 300. Vai ser 1.000. Sim. Vai ser 2.000, dependendo da condição de saúde da pessoa. Talvez tenha que comprar remédio. Tomara, né? Tomara. Assim, tomara que tenha que comprar o nutracêutico, né? Vamos lá, né? Sim. Tô tentando, cara. Não é fácil não, manter rotina, não é fácil. Não, essa parte, assim... Então a gente vai se cuidar hoje, mas por mais que eu me cuide hoje, saudável, eu gosto de pedalar. Pedalar pra caramba, você já tá se cuidando aí com o nutrólogo lá. Como é que Dr. Cássio. Dr. Cássio lá. Figuraça. Então, assim, mas a gente tem que se cuidar. Mas mesmo a gente se cuidando, aos 50, eu já tô com 45, aos 50, aos 60, vai mudando. Assim. E vai chegar uma hora que eu preciso ter outros focos. E uma das partes da compra de seguro, que é o seguro vitalício, é justamente essa. É o quê? Você vai pagar em período útil. Estou ali 30, 40, 45, 50. 55 eu quero parar, Giovanni. Tá bom, 55 você para, você não paga mais. E ele é seu pro resto da vida. Se eu precisar do dinheiro, eu posso reaver aquele valor. Se eu não precisar do dinheiro, ele vai continuar ali até que um momento eu precise dele. Se eu tenho aqui, então, quem está ouvindo a gente, e aí ele fala assim, cara, tudo bem, eu quero fazer isso, mas eu quero usar isso para abater minha despesa aqui. Essa pólice, eu, quanto empresário, tenho um CNPJ, e CNPJ tem que contribuir para mim, eu estou entendendo isso. Tá? É verdade, ótimo e ponto. E aí hein? ele tem que contribuir para mim. Esse valor dessa pólice, eu posso nominar o valor da pólice para sair da empresa, isso é legal de se fazer? Sim, no modelo que a gente trabalha, ótima pergunta e bem lembrada, né, para o público que a gente está falando aqui, né? É muito importante esse tema. Hoje, depois de aprovado, eu posso deixar a empresa, sendo você sócio da empresa, obviamente, né, como responsável do pagamento. Tanto sócio como a gente chama de uma pessoa-chave, né? Okay. Às vezes a empresa tem sócios, vamos dizer, investidores, e tem um administrador ali que não é sócio, né? Que toca o negócio. Então você pode ter tanto para esses sócios, tendo a empresa como responsável de pagamento. Então a empresa vai pagar o seguro para você. Se acontecer alguma coisa, a sua família está beneficiada. Ah, morri, estou doente. Família beneficiada ou você. Não aconteceu nada. Daqui a 15 anos, 20 anos eu quero sair da sociedade. O que você vai fazer? Vai lá e Ô, Giovanni, não, Giovanni, eu paguei aquele negócio 10 anos, já tem 15. Ele tá lá, não tá? Tá. Posso usar esse recurso para bater aquela cota? Então, ele está criando fundo para a cota dele. Para amanhã, na hora que ele quiser repassar, ele criou dentro da estrutura dele um fundo. Sabe o que eu vejo que muita gente assusta com o que você está falando? Que às vezes o pessoal fala assim, mas eu não estou falando de pegar 1 milhão, que é o valor do seguro, não. Estou falando de pegar os 20 mil, 30 mil que eu contribuí, que eu paguei. É esse dinheiro que você vai pegar. É esse dinheiro que é o fundo. Não é o prêmio de seguro lá, não. Não, dá para combinar os dois. Só que assim, é uma conta... A conta que a gente sempre faz o que eu preciso proteger. Isso é seguro. Ok. O que eu preciso guardar? Ok. O que eu quero guardar, o que eu quero deixar de fundo de reserva para uso futuro. É diferente do VGBL e do PGBL que a gente estava falando mais cedo. Totalmente diferente. Porque aqui, quando eu entrei, paguei um prêmio, sei lá, 1.000. Paguei um prêmio, mas eu quero um seguro de 10 mil. Okay. Então, o seguro é a garantia. Okay. Acontecer a tragédia, tá lá. Eu tenho 1.000. Agora, o seguro que eu paguei é 1.000. Giovanni, mas eu quero pagar 1.000 10 anos. Então, no final de 10 anos, eu vou ter quanto? 10 mil. Então, eu vou ter uma garantia que vai ser atualizada monetariamente. É um produto bem diferente do VGBL e do PGBL. Por quê? Aqui eu tenho uma garantia de atualização monetária de 3% mais IPCA. Então, sempre será positivo. Ano. 3% mais IPCA. Ano. Isso. Não, e sempre vai ser positivo. Ele nunca vai ser negativo, diferente de qualquer tipo de investimento. Qual que é a primeira característica do investimento? Risco. Oscilação. Aí a pessoa fala assim, poupança é legal. Está menor do que a inflação, tempo já. Sim. Então, e o VGBL tem essa característica de que... Vou resgatar, também tem imposto de renda para pagar? Exato. E o seguro, como benefício, ele vai direto.
é 5 dias, 7 dias, está na mão de quem é o beneficiário. Legal. E o resgate é a mesma coisa. Fechei o meu ciclo, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Fechei o ciclo, estava disponível. Quer resgatar? Ele vai te dar o valor atualizado, você resgata, 7 dias está na sua conta. Quanto tempo, em média, você demora para a pessoa do outro lado entender essa dinâmica aí? Um tete a tete? É. Pessoas inteligentes, 10 a 15 minutos. Ela entende e ela até fecha o negócio. Só que a gente tem um hábito Não é que os outros não são inteligentes, né? Não. Gente que já sabe que você está falando de mercado financeiro, talvez que já tenha essa vivência, vai mais rápido. Né? Vai muito mais rápido. É. O ponto, acho que o maior desafio, tá? O maior desafio que eu tenho... Eu demorei, viu? Então, eu sei disso. É a pessoa me dar os 15 minutos para explicar. Achei que você está indo vender de qualquer Não, porque a pessoa pensa naquele seguro de vida, de despesa. Não, eu não preciso de seguro de vida, eu não tenho filhos. Eu tenho dinheiro, eu tenho patrimônio. Aí ele cria uma versão. Então, por que que... Eu achei que você ia me vender seguro na época, cara, juro pra você, mas a hora que a gente foi conversar, você começou a me perguntar como é que tá a tua saúde, quais são as atividades, qual que foi a última vez que você falou, mas tá perguntando demais. E o questionário do voo? A operação que ele faz. E assim, quem faz isso? Só empresa especializada, né? Que faz o quê? Vai entender qual é o cenário e aí entra a estatística, né? Qual a estatística, por exemplo, uma aeronave pequena. Um aviador um aviador agora, um tipo de aviador que não faz mais seguro. Não é que não faz, ficou inviável de pagar nessa pandemia. O agrícola. Explodiu de gente fazendo isso, de gente voando, né? Só que aí quando você aumenta o volume, o que acontece? Aumenta acidente. Aumenta acidente. Aí tinha uma sobretaxa de 2, agora é uma sobretaxa de 9. Faço. Aí, mas por que ficou caro? Estatística. Então a gente tem muita estatística por trás. Então, assim... E é uma operação também que, assim, pelo que a gente vê, ela tem alguns milímetros. Né? Enfim, vamos para lá porque eu não sou especialista no caso, né? Mas assim, o grande ponto é fazer a análise antes. Depois que eu faço a análise, não mudou o cenário. Então, se você pensa em voar, por exemplo, um dia, pensa em trabalhar em plataforma de petróleo, poxa, faz logo. Porque depois eu não pergunto mais. Quando você contratou, você não tinha. Depois que você está fazendo, executando, pode ser que esteja... E assim, não é que eu faço que é má vontade. É porque existe uma estatística em cima daquilo. Preço, tabela, precifica. Existe uma estatística em cima de risco, de acidente e tudo mais. Perfeito. Mas é bem interessante. Mas só para finalizar, né, o negócio de desafio. O negócio são as pessoas entenderem e ouvirem. Tá? O que a gente pode fazer por elas. Pode ser que eu ajude as pessoas? Pode. Pode ser que não, porque podem ter pessoas muito organizadas. Entendeu? E tem as pessoas que continuam. Se todo mundo te ouve, Giovanni? Não. Tem gente que começa a me ouvir, você já percebe no minuto 10 que ele está te ouvindo por educação. Entendi. Aí você fala, faz sentido continuar? Ele fala, não. E às vezes não é o momento. Ótimo. Às vezes não é o momento daquela pessoa, às vezes está passando por uma situação familiar delicada, uma situação de negócio. O ideal é você pegar o cara ganhando dinheiro, voando, saudável. Poxa, aí o cara tá aberto a ouvir coisas novas, né? Mas quando ele tem um momento delicado, às vezes é difícil para ele já fechou, né? entender esse tema, né? Bom, Giovanni, eu te conheci, você estava em outro ramo ainda, né, cara? Sim. Você já passou por onde, Giovanni? Você já passou por Ambev? Eu já trabalhei muitos anos, a escola da minha vida e dos meus grandes amigos, né, é Ambev, acho que essa é a parte mais forte. Já trabalhei no Unilever, Nestlé, já empreendi como representante comercial, foi quando a gente estreitou a relação. Qual que era a linha? O pessoal vai lembrar, vendia bobina. Bobina para Rede Nova, lá atrás, lá em 2015, 2016, a gente fazia os pacotinhos de bobina para mandar para todo mundo, entendeu? É isso aí. Preço diferenciado. Mas então já empreendi, depois voltei a trabalhar com telefonia e já tem 3 anos que eu trabalho. Só que nas empresas eu sempre trabalhei com a questão de planejamento. Então, esse negócio do planejamento eu gosto, porque as pessoas, eu acho engraçado, né? É outro tempo, você vai conversar com a pessoa, não, mas eu faço a questão de gestão de risco, planejamento financeiro. O que a pessoa fala? Não, mas eu já faço por minha conta. E aí você fala, mas aonde tá? Cara, inclusive hoje, eu peguei uma planilha, conversando com o licenciado ontem, ela precisava fazer um investimento, né? Eu falei, cara, vem cá, a gente precisa fazer um investimento em estoque. Precisamos colocar estoque, sua loja está deficitária de estoque. Falei 3 vezes, aí eu percebi que não tinha vindo ainda para a realidade clara de ação, né?
Aí eu fui dar uma volta, visitei algumas farmácias aqui na cidade com ela e tal. Na volta eu falei assim, quanto você está disposta a investir no estoque da loja? Ela falou, mas não é disso, eu vou fazer ao contrário. O planejamento vai ser ao contrário. A partir do ticket. A partir do que você está disposta, nós vamos fazer um plano de ação que caiba para essa loja. Sim. Ela ficou extremamente satisfeita porque trouxe clareza e objetividade para o negócio. Então é isso, quando você fala, pessoal, eu faço minha conta, mas qual que é o grau de objetividade e clareza do teu plano? Não, eu falo que assim, às vezes eu faço tudo. Tá bom, você faz tudo. Você acredita mesmo que você, genérico, consegue fazer melhor do que um especialista tudo. Pode ter expertise que você domina. Vai que, né? Mas tem alguns detalhes que a pessoa não se atenta. Por exemplo, uma coisa que assusta todo mundo. Inventário. Quem nunca viu um familiar aí, alguém ligar, olha, morreu aqui, eu preciso de um dinheiro. Cara, tem uma história, Sempre. olha pra você ver, tem um tio-avô da minha avó, o cara morreu, até hoje Não fez. não resolveram. Porque advogado começou a morder o patrimônio, aí acusou o inventariante do outro, sei lá, e o cara tinha uma propriedade num bairro nobre em Belo Horizonte, a cidade cresceu em volta daquilo, então aquilo valorizou muito. Na época era uma chácara. Mas tio-avô da minha avó, então pensa o tempo que é. Então, mas é bem Moeu comum. o patrimônio inteiro antes da solução. E assim, e o que acontece? Hoje em dia mudou a regra. Hoje a pessoa tem 60 dias para fazer o inventário, para dar entrada. Se ela não der entrada, começa a pagar multa. Por quê? Isso mudou em 2013 para quê? Para acelerar os processos. O que acontecia é isso, as pessoas ficavam brigando, não resolvia. E aí, São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte, quantos imóveis centrais a gente tem lá comparados? Há muito tempo. Inclusive acabam sendo desocupados e tal, porque vira bagunça, né? Mas é isso. Giovanni. Agradeço, hein? Como mensagem final, meu caro, o que é o grande desafio aí, que assim, se você pudesse resumir em poucas palavras, que você fala assim, não, agora esse cliente aqui tem um planejamento financeiro, o que você acha que você traz como prosperidade para as pessoas que acabam comprando aí a ideia de ter esse planejamento? Acho que o grande ponto é proteger o caminho das pessoas, é criar proteções em vida, né? Criar proteções em vida hoje, né? Aí fala acidente, essas coisas. E aquela proteção da reserva futura. Da pessoa começar, que seja 100, que seja 200, mas que ela comece a criar o hábito que ela inclua isso. E o fato de poder ser no CNPJ, às vezes a pessoa passa despercebida, mas ela está fazendo. É uma alegria muito grande quando o cliente manda, Giovanni, chegou a minha data, eu estou precisando. É um cliente que está em recuperação judicial. Aí, Em 10 anos que ele contribui, chegou o e-mail, essa semana ele mandou a fotinha, chegou meu dia, tá, mandou a fotinha. Tem problema? Eu falei, nenhum, foi o combinado. E ele está num momento que hoje ele precisa mais do que nunca, ele queria até tirar antes. Eu falei, mas vai perder, espera. Deus, 10 anos ele mandou a fotinha, na hora, chegou o e-mail e mandou a foto. Giovanni, já ele pede assistente para me ligar aqui, porque eu já quero resolver, já resolveu. Então assim, esse é o ponto, que a foto hoje é linda. Hoje eu estou bem, e se amanhã não tiver? E na terceira idade, se eu precisar de uma ajuda? Então, a ideia é, proteja aquilo que você conquistou e planeje a continuidade disso. De maneira... Aí, aquela história, quero deixar meus filhos ricos? Ok, e não sou eu que vou brigar com você. Agora, quero apenas dar continuidade ou dar uma tranquilidade para que eles deem os primeiros passos num caso de ausência, alguma coisa? Também tá ok. Então, e o tamanho? Aí, aquela história, é você que decide. Num bate-papo, a gente... faz um de 100. 100 você vai proteger o quê? Às vezes não é suficiente para nada, né? Eu falo, vou ficar com vergonha de pagar, hein? Se acontecer alguma coisa. Então, acho que é esse, é proteger. Proteja os seus negócios, o que você ama, o que você tem de mais valor. Eu resolvi te chamar para fazer isso aqui, porque parece que é um pouco fora do contexto de gestão, mas a gente fala de gestão sempre olhando com o olhar da prosperidade, mas às vezes a prosperidade é a possibilidade de continuidade, né? Eu aprendi um negócio bacana, que é assim, quem recebe, e eu acho que faz muito sentido, porque eu já vi muito isso acontecer, quem recebe uma herança, independente do tamanho que ela for, a gente só vê essa herança aumentar, o patrimônio aumentar, ou o patrimônio se manter, se quem recebeu foi educado para também criar. Se ele fez parte dela, né? Às vezes ele até não fez parte, mas eu tenho acompanhado um cara aqui que o filho não fez parte e tal, e são dois.
E a gente foi visitar a empresa deles, falei, cara, vi a menina falar, falou assim, não, eu estudei fora, sei lá o que, eu sei que meu pai está falando, porque eu participava das reuniões, mas não fiz parte da construção do patrimônio, mas agora eu quero manter, Falei, cara, é legal, se a gente puder ter tranquilidade de saber que no final isso tem condição de, eu fiz a parte educativa, eu contribuí com essa pessoa para dar informação, né? Fiz um ser humaninho aqui que, ó, bacana, o cara é legal. Top. Mas além disso, eu não tive, ele já vai partir de um ponto diferente do que eu parti. Ele já vai partir com uma outra, Um outro patamar. outro patamar. E assim, acho que aí tem um negócio da gratidão, né? Normalmente, uma pessoa dessa, ela é grata pelo que ela recebeu e ela com certeza vai transmitir da mesma maneira, né? Sem ganância, né? Sem dúvida. Sem ganância. Acho que esse é o ponto importante também. Agora vem a parte difícil, meu cara. Muito difícil. Quero até ver esse sorriso aí. Espero que tenha gostado do conteúdo. Ressignifique seu negócio, renove-se e faça bons negócios com uma mentalidade aberta e próspera. Muito bem. Obrigado. Roberto, obrigado. Gustavo, obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado a vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Um abraço.